Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo de decoração aqui no nosso canal Amanda Bolos Confeitaria Artesanal. E hoje eu trago para vocês essa decoração no tema Primeira Comunhão que eu fiz nesse meu bolo, que eu vou deixar o tamanho da forma passando aqui na tela certinho para vocês, que foi o meu bolinho de 3 quilos. Ele foi na massa branca com um recheio de duplo ninho com abacaxi, que é o meu recheio de mousse de leite ninho, juntamente com o meu recheio de brigadeiro de leite ninho com abacaxi. Como eu disse, esse é o meu bolinho de 3 quilos. Ele vai estar servindo uma média de 25, 30 fatias, vai muito depender de quem corta, né? Pode render até mais dependendo do corte. E eu recomendo aqui para os meus clientes esse tamanho para umas 20 pessoas. Agora já tô começando a minha decoração, fazendo a minha pré-camada. Eu faço a pré-camada certinho no meu bolo, para não ficar nenhuma migalha depois. Esse bolo ele vai ser uma decoração lisa, uma decoração espatulada. Então eu tenho que deixar ele bem certinho, bem coberto com a minha pré-camada, para depois não ir farelo de bolo para a parte de fora, né? A parte da decoração mesmo do meu bolo. Eu já aproveito para deixar ele o mais nivelado possível. Então eu começo pelas laterais, depois passei para a parte de cima, aí deixei ele bem certinho na parte de cima, venho de novo na lateral, alisando para tentar sempre deixar ele. Agora na pré-camada, o que a gente conseguir deixar ele mais niveladinho, vai ser mais fácil pra gente na hora de passar a nossa camada de chantilly da decoração. Eu já vou colocar o meu chantilly já bem hidratado, como eu já mostrei em outros vídeos de decorações para vocês, já na minha manga de confeitar. Lembrando, eu coloco uma quantidade não muito grande, porque senão fica difícil de apertar a manga de confeitar. E depois, primeiro eu desprezo esse primeiro chantilly que sai na manga, porque ele tem mais ar, então pode estourar ar no nosso bolo. Então eu pego, dou aquela apertadinha para sair aquele primeiro chantilly, e aí depois já venho depositando no meu bolo. Aí, pessoal, eu sempre começo aí pelo lado do bolo, não pelas quinas, tá? Tem gente que prefere começar pelas quinas, eu prefiro começar pelo lado, que eu acho que fica melhor o resultado. Então, eu sempre tento fazer uma volta inteira no bolo. Claro, vai depender do tamanho do bolo também, né? Esse era um bolo que não era muito grande, então eu conseguia, com o mesmo chantilly assim, sem parar de apertar a manga, né? Eu conseguia dar a volta no meu bolo todo. Mas, claro, se você precisar parar, aí nessa volta eu precisei parar porque já tinha pouco chantilly na minha manga, ó. Então, o que acontece? Eu paro aqui no meio, não vou parar na quina. Sempre procuro parar no meio para evitar de parar na quina, porque aí já eu sinto que fica um pouquinho mais difícil de alisar quando a gente vai parando nas quinas. Aí já venho, já coloco mais chantininho na minha manga e vou continuar normalmente. Aí eu grudo, né, aquele chantilly que ficou um pouquinho solto quando eu acabei ali e continuo normalmente. Agora eu vou fazer a última camada na minha lateral e já vou vir para a camada de cima. A camada de cima do bolo, ó, aí estourou um arzinho também, como eu já ensinei pra vocês, é só a gente apertar ali e tirar o arzinho e continuar pra não ficar com bolhas de ar na nossa decoração. Agora, pra fazer a parte de cima, é igual como se fosse um bolo retangular. Eu faço ali bem pra fazer as quinas, claro, como se fosse um bolo redondo, né? Bolo retangular igual no redondo, porém não fica igual, eu já deixo certo para os meus clientes, já falo para eles que o bolo retangular ele é um pouquinho mais difícil, né? De deixar ele igualzinho redondo, bem lisinho, porém não fica feio, fica bom também, mas não fica igual. E aí então eu já vou vir completando o meu chantilly em cima do bolo. Aí eu achei que foi uma quantidade um pouquinho mais, então eu já tirei o excesso. Achei que ficou um pouquinho demais, tirei o excesso ali. E sempre venho puxando de fora para dentro, juntando o chantilly sempre de fora para dentro e nivelando ele bem, para evitar de deixar bolinhas de ar também na parte de cima, ó. Vou dando uma apertadinha de leve, tá? Uma pressionadinha de leve, para se tiver alguma bolinha de ar eu já vejo, já tiro ali. Agora eu venho com a minha espátula lisa, essa daí que eu tô mostrando pra vocês, pra fazer a lateral. E para fazer a lateral no bolo retangular, não funciona do mesmo jeito do redondo. A gente tem que ir fazendo aos poucos, porque ele vai ter
as quinas, né? Então não vai ter como a gente simplesmente ir girando a bailarina. Então aqui é cuidado para não acabar estragando as quinas, porque tende a sair um pouco mais do chantilly da quina, tá? Na hora que a gente passa a espátula, é cuidado e paciência. Eu passo uma vez, passo outra vez, vou indo aos poucos. Aí eu tô mostrando de lado, eu tô passando de lado, mas eu vou mostrar pra vocês, ó. Exatamente como é que é. O chantilly bem hidratado, para ele não tá duro, né? Senão não vai dar certo também. O chantilly bem hidratadinho, porém não fora do ponto. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários para mim que eu trago um vídeo só mostrando o batimento do chantilly, o ponto do chantilly, chantininho também, tá? Deixa aqui nos comentários que eu trago um vídeo desse para vocês. Então eu vou alisando ali, passo para um lado, passo para o outro lado, vou ali nos cantinhos, paciência, nada de fazer com pressa, tem que fazer com calma para fazer um serviço bem acabadinho. E agora também eu já venho tirando o meu excesso nas laterais, aí eu já vejo onde que tá faltando chantilly, ó, já acrescento para poder nivelar, deixar o bolo mais retinho. Vou passar agora também essa minha espátula também, ó, para ir alisando, porque a gente vai vir com a espátula de texturas também. Aí a gente já tá deixando ele retinho, porém para dar o acabamento vai ser com a espátula de textura. A espátula de textura que eu vou usar então é essa aí, ó, que tem esses dentinhos que deixam um trabalho bem bonito no nosso bolo. E eu venho fazendo exatamente a mesma coisa do que na espátula lisa, ó. Passo de um lado, passo do outro e vejo qual é o jeito que eu vou conseguir deixar ele o mais lisinho e perfeito possível. Sempre aí nas quinas, sempre vai mostrar um pouquinho onde a gente pôs a espátula no bolo, no momento que a gente tirou, que no caso no bolo redondo ia ser só a parte que a gente deixa para trás. Quando a gente tira a espátula do bolo, aí fica a marca, né? E a gente já deixa para trás na decoração, fica tudo certo. Porém, no bolo retangular, a gente vai ter várias vezes que tirar essa espátula do bolo. Então, não tem como simplesmente tirar uma vez só e deixar para trás. Mas aí, então, eu vou com a minha mão bem leve na hora de tirar, para tentar deixar menos marca possível, a menor quantidade e bem deixar ela bem suave, não deixar aquela marcação grossa. Agora eu vou fazer as minhas quinas. Para fazer as quinas é exatamente como no bolo redondo. Eu venho com a minha espátula, deixo ela bem limpinha. Primeiro eu tiro o excesso lá no meu bol, depois eu tiro aquela sujeirinha de chantilly, né, que fica coladinha, que depois vai estragar, fica coladinha na nossa espátula, que vai estragar a nossa quina, né? Então aí eu tiro ela nessa outra espátula, também já mostrei em outros vídeos para você. Inclusive, se você gosta de vídeo de decorações de bolo, tem a nossa playlist só de decoração. Várias dicas, várias decorações. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então, assim que acabar esse vídeo, dá uma olhadinha lá na nossa playlist de decoração de bolo, que tem várias ideias e várias dicas muito boas para vocês também. E agora é só a gente terminar as quinas do nosso bolo. E se você já está gostando do vídeo, eu aproveito para pedir para você já deixar o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, que aqui tem muito conteúdo desse gravado com todo carinho e cuidado para vocês. E para dar acabamento na parte de cima do meu bolo, eu venho com esse pincelzinho de silicone fazendo ondinhas. É muito fácil também e fica muito bonito, muito bem acabadinho o bolo. Também já disfarça alguma imperfeição que ficou na parte de cima, né? Então eu vou de um lado, faço até o final e depois viro o bolo e venho do outro lado. Assim vai ficar bem preenchidinha as nossas ondinhas e se ficou às vezes alguma marcação maior, aí já vai tampar, já vai sumir e aí vai ficar a nossa decoração bem acabadinha. Agora, a limpeza do nosso cake board, do nosso pratinho, mais uma dica também. Para fazer essa decoração espatulada, sempre precisa ser essa bandeja totalmente plana, ela é totalmente lisa, tanto no bolo redondo quanto no bolo retangular. Não pode ser aquela bandeja laminada que tem aquela bordinha mais erguida,
aí não vai dar certo, porque você não vai conseguir passar a espátula direito, tá bom? Então, sempre ou uma base de MDF ou um cakeboard, como eu tô usando esse daí, tá? O mais firme e plano possível, sempre bem retinho. E aí, a limpeza do meu pratinho é exatamente como os outros, eu deixo ele bem limpinho, com bastante cuidado e capricho, sempre tomando bastante cuidado para não acabar estragando a decoração, né? Estragando o rodapé do bolo, porque aí já tá finalizado. Agora eu só venho com o meu glitter pérola na minha bombinha, sem álcool de cereais, purinho, com a bombinha, como eu também já mostrei para vocês, sem o caninho virado de cabeça para baixo. Agora eu venho com esses granulados, esse é aquele granulado quadradinho, mas também poderia ser o outro, é o que eu tinha aqui disponível. Então, eu vou jogando ele aqui um pouquinho, meio pegando o rodapé do bolo, mais a parte de baixo, tá? Não tanto na parte de cima, eu venho pegando mais do meio para baixo do bolo. Bem aleatoriamente mesmo, eu tô seguindo aqui o modelinho que a minha cliente me mandou, o modelinho de inspiração. Então, era só alguns mesmo, não precisa nada assim muito padronizado. E eu venho agora com a minha espátula, colando os que ficaram assim mais, não colaram muito bem na decoração, né? Então, eu venho aí para dar acabamento. Tiro agora o excesso que ficou na minha bandeja, já tiro bem direitinho. E eu volto, aí eu venho com o meu pratinho também, se deu alguma sujadinha, eu já aproveito para limpar o meu pratinho, finalizar novamente. Sempre essa parte da limpeza, a gente sempre vai caprichando. Deu alguma sujadinha, vai lá e limpa de novo. E volto com a minha espátula para terminar de colar alguma que ficou fora do lugar. Então agora com as minhas pérolas douradas, lembrando que eu uso aquele chocobol branquinho, e tinjo ele com o pó dourado, pó para decoração. Venho colando algumas aí intercaladas também, nada muito padronizado, só para dar um charme mesmo. Aí bem nesse lugar que eu coloquei os granulados, tá? Aí venho colocando uma ou outra espaçadinha aí para dar um charme a mais no rodapé do nosso bolo. Essa parte também é muito importante a gente ir com a mão levinha, tá? Se for com muita força, a gente pode acabar danificando ali, estragando um pouquinho a decoração. Então, com a mão leve, bastante paciência, como eu disse para vocês, cuidado, capricho, tá? E aí eu venho finalizando já essa parte de colocar nas laterais, vejo se ficou direitinho, se faltou algum lugar que eu achei que precisava colocar mais alguma. E agora eu venho só dando uma leve pressionada em cada uma, porque assim ela vai ficar mais delicada. Eu dou uma pressionadinha para ela ficar mais ou menos a metade dentro do chantilly ali. Assim ela já fica mais firme, evita de querer cair e também fica mais delicado. Agora eu venho fazendo o terço, ali vocês podem ver que eu peguei a foto de inspiração que a cliente me mandou e tô seguindo exatamente. Muito importante a gente tentar seguir o máximo, porém deixando para o cliente que não tem como ficar 100% igual, né? É inspiração, a gente tenta deixar o mais próximo possível, porém sempre vai ter diferença, né, gente? Então aqui eu tô tentando deixar o mais próximo possível, tô contando exatamente quantas bolinhas que tem de cada cor, exatamente como foi feito, para tentar deixar o mais próximo possível, tá? Começo ali pela parte da frente, eu meço onde que vai ficar e já começo de cima para baixo. Se for de baixo para cima, pode acabar dando errado. Finalizei essa parte que fica aqui na lateral da frente e agora eu vou para a parte de cima. Como eu disse para vocês, aqui eu vou colocando de bolinha em bolinha, de pérola em pérola, contando ali como a minha cliente me mandou na decoração, com bastante cuidado, mão leve, tá bom? Para tentar deixar o trabalho mais limpo possível, mais perfeito e caprichado possível. E aí eu tô usando duas cores de pérola, tá? Eu tô usando a que foi feita, a pérola é branquinha, né? E a gente tinge com o pó para decoração. Eu usei o pó dourado aí e também usei o pó nacarado, depende da marca, né? Uns falam na cara, outros falam nacarado. É o mesmo pó, aquele branquinho para deixar a pérola branquinha. Inclusive eu tava pensando em trazer um vídeo também para vocês ensinando como tingir
as nossas pérolas, como fazer as nossas pérolas, como que eu faço certinho, várias cores, tudo. Então, se vocês quiserem também, se for interesse de vocês, se vocês têm dificuldade, aí, se vocês têm alguma dúvida, né, de como fazer, também deixa aqui pra mim nos comentários. Se você quer aprender a fazer as pérolas, que eu também gravo um vídeo e trago pra vocês aí, sanando todas as dúvidas de vocês. E não se esquece de deixar aquele like no nosso vídeo para fortalecer ainda mais o nosso canal. E assim a gente entender que você está gostando do nosso conteúdo e trazer mais conteúdo ainda para vocês. Finalizado aí então o nosso trabalho com as pérolas. Olha que perfeitinho que ficou, que bonito que fica. É um trabalho bem bonito. E aí eu vou colocar os raminhos de trigo. Esses raminhos quem me trouxe foi a cliente, tá? Esses adicionais assim sempre eu peço pra cliente trazer, que ela traz do gosto dela, tudo certinho. E o nosso bolo tá finalizado. Gente, é um bolo simples, foi o jeito que ela me pediu. Ela falou que queria um bolo simples, porém, né, um bolinho bonitinho, que ficasse bem delicadinho, no tema aí de primeira comunhão, tá? E fica aí com o resultado final do nosso bolo. E eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu like e já se inscrever no nosso canal se ainda não é inscrito. Espero muito que tenham gostado, pessoal. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.